Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Não É Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí uma atualização a respeito do HSML11, tá? O fundo de tijolo, segmento do Shopping Centers, tá? Vou trazer todas as movimentações que aconteceram no mês de abril e também os relatórios relevantes, né? E o que o gestor, o que aconteceu nesse mês aí, que o gestor soltou comunicado a respeito aí, ok? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aí embaixo se você já investe no HSML11, tá? Eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada primeiro aqui o IFIX, tá? Que está performando muito bem aí desde o início do ano, tá? Então eu coloquei aqui, teve essa ligeira queda aí ao longo do mês inicial de janeiro, mas no final do mês de janeiro até agora ele já está subindo em torno de 14,5%. Então, se você comprou determinado fundo imobiliário, e aqui eu coloco aqui a respeito do HSML, vamos ver como é que ele está no momento atual, tá? Então o HSML também pegou essa também alta aí, vou pegar desde janeiro, aqui ó, 3, 10, 9, 8, 7, 3, 2. Ó. Desde o dia 2 até agora, o HSML já subiu mais de 20,8%, quase 21% já. Então, se você tem HSML em carteira, provavelmente você está muito bem, né? Isso é muito bom, porque querendo ou não, quando a gente faz aportes mensais ali, visando, né, que vai ter melhor na visão macroeconômica, e a gente consegue pegar esse bom desempenho assim com a carteira como um todo, isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque eu já fiz vários vídeos ao longo do mês de janeiro, fevereiro aí, a respeito de alguns fundos imobiliários e algumas ações a respeito, e todas as ações, todos os fundos imobiliários vem performando muito bem, tá? Quando a gente passa aqui para alguns dados aqui a respeito do HSML, hoje está sendo cotado a R$ 83,29. O dividend yield dele está em torno de 10,87% em 12 meses. O preço dividido pelo valor patrimonial é abaixo de 1, 0,76, então tem uma boa simetria de risco, tá? A liquidez diária dele está em torno de 2,29 milhões de reais por dia. A variação em 12 meses é quase 5%, tá? Uma retração de quase 5%. Quando a gente desce aqui, a gente tem como acompanhar aqui a rentabilidade real descontada da inflação, tá? Então, no primeiro mês aí já está subindo quase 6%, e em 3 meses está subindo quase 16%, 15,96%. Em um ano tem uma retração de 9,49%, em 2 anos uma alta de 10,88%, e em 5 anos entregando uma rentabilidade real de 17,76%. Isso é muito bom, porque o fundo imobiliário está entregando valor ao cotista, tá? Isso é muito importante. Quando a gente olha aqui outros dados aqui, como a gente olha a taxa de administração, que é cobrado 1,2% ao ano, tá? A taxa de vacância dele está controlada, está em 4,2%. O número de cotistas é em torno de um pouco mais de 190 mil cotistas. O número de cotas emitidas é um pouco mais de 20 milhões. O valor sugerido é que fosse cotado aí a R$ 109,09 e hoje ele está cotado a R$ 83 aí, aproximadamente, tá? Então tem uma boa simetria de risco o fundo imobiliário HSML11. O valor patrimonial dele é de torno de 2,27 bilhões de reais. O último rendimento dele foi de 65 centavos por cota, tá? Ao meu ver aí, esse valor aí que ele deveria ser cotado com o que está sendo cotado hoje abre espaço então ainda com uma boa simetria de risco, tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra de venda, tá? Quando a gente passa aqui, a gente tem como olhar o desempenho dele em 2 anos, comparado com o CDI e o IFIX. Ele está entregando uma rentabilidade aí de 21,05% em 2 anos, e o CDI está entregando aproximadamente quase 25%, 24,88%, enquanto o IFIX está entregando 16,88%, tá? E se fosse o caso de você investir R$1.000 nele hoje, em 2 anos, você teria aí em torno de R$ 1.210,50, enquanto o índice de dividendos, o IDIV, você teria R$ 1.355,60, e o IVVB11 você teria R$ 1.591,10, tá? E o CDI você teria R$ 1.248,80, tá? Lembrando que isso aqui é só olhando a cotação, ok? Não conta também replicando os dividendos, tá? Por quê? Porque provavelmente teria batido aí todos esses indicadores aqui, tá? Esses índices, né, no caso.
E em comparação aqui, HSML contra outros fundos do mesmo segmento, tá? O dividendo aqui do HSML de longe é o melhor, tá? Em seguida vem aqui o XPML11, já fiz vídeo também no canal a respeito. O preço dividido pelo valor patrimonial, o GSFI leva, tá? Mas eu não conheço também esse fundo imobiliário, posso dar uma olhada a respeito dele depois. Eu acredito que ele não vale nem a pena analisar, quer dizer, porque o dividendo dele está zerado, talvez esse fundo é inadimplente ou não tem tanta liquidez a respeito, ou ele não paga dividendos. Provavelmente seja isso. Tá? Em seguida aí, vem o HSML11, entregando um preço dividido pelo valor patrimonial bem atrativo. Tá? Quando a gente desce aqui, a gente tem como também olhar os dividendos, dividend yield aí no mês, cada mês. Tá? Em dezembro e em novembro ele pagou um dividendo melhor. A Datacom aí do último dividendo foi dia 30 do 4 e foi paga aí no último dia 8, 65 centavos por cota. Quando a gente passa aqui para o comentário do gestor, ele destaca que a atividade macroeconômica global aí, né? A atividade econômica global segue impactada pelas incertezas relacionadas à política comercial dos Estados Unidos, tá? que geram volatilidade e afetam o crescimento das principais economias. Então, ele já destaca aqui que as incertezas que dessa guerra comercial do governo Trump pode impactar também vários mercados, tá? E também pode impactar também o Brasil, caso os Estados Unidos também anuncie algum tipo de tarifa, alguma coisa relacionada a isso, tá? E aqui, ó, tem como olhar o desempenho operacional do portfólio, né? Em março, o portfólio do fundo apresentou um crescimento de 1%, tá? E o resultado operacional, o NOI, em relação ao mesmo período do ano anterior, em comparação ao ano anterior, atingindo R$ 97,27 por metro quadrado. No acumulado de um primeiro trimestre, a variação subiu 5%, tá? Frente a 2024. Aqui também, ó, eles falam aqui que entre esses destaques positivos no mês, o resultado dos shoppings Granja Viana e o Pátio Maceió, com crescimento aí, de 15% e 12%. Então, destacou esses aumentos aí, no caso desses dois shopping centers, né? E aqui teve também o Tucuruvi, teve um desempenho negativo, e o Shopping Osasco, né? Que no caso aqui o Tucuruvi teve uma retração de 14%, e o Osasco teve uma retração de aproximadamente 3%, tá? Levando aí, no caso, esse crescimento poderia ser maior, caso não tivesse essa retração aí nesses dois shopping centers, né? E o crescimento do fundo ficou em torno de 1%, por causa desses dois não recorrentes desses dois shopping centers, tá? E as vendas aqui, eu tenho como olhar que as vendas cresceram em torno de 5% em relação a 2024, tá? Atingindo 1.359 por metro quadrado, tá? No acumulado do primeiro trimestre, a variação foi de 9% frente ao mesmo período do ano anterior, tá? Então, a gente tem como olhar aqui também, aqui, ó, que a variação de 2025 versus 2024, né? Apesar que 2025 não fechou, mas até o momento, o Shopping Osasco teve essa retração de 3%, e o Tucuruvi teve essa retração de 14%, levando aí, no caso aí, o acumulado a 1% aí de positivo ainda, né? E, graças a Deus, teve esse aumento de 1%, mas poderia ser melhor, tá? E aqui passando para vocês aqui no caso aqui da inadimplência, tá? Que está bem controlado, como mencionei para vocês a respeito. Ele está aqui se encontrando em torno de 3,5%, tá? E no caso aqui também, passar para vocês aqui a taxa de ocupação, que se encontra em 96,3%. Então, está acima de 95% aí, está bem controlado também essa taxa de ocupação, que isso é muito bom, né? Porque isso a gente também deve acompanhar, tá? E aqui, passando para vocês aqui, em quantos estados ele está, se encontra hoje em 5 estados, tá? Então, tem a boa diversificação ainda, poderia ser melhor, mas ele se encontra bem diversificado. E aqui, no caso, também tem como você olhar aí, tanto aqui, ó, vocês aqui, ó, a participação do fundo em cada, que nem no Pátio Maceió, ele se encontra em participação em 70%, tá? Então ele tem 70% do Pátio Maceió, o fundo detém, tá? Tem como você olhar também
a respeito aqui do número de lojas, tá? Tem como você olhar o tamanho também total a respeito, tá? Isso é muito bom porque você consegue olhar aí, ó, aqui, ó, a respeito das vendas, tá? As vendas totais de 100% do ativo somaram em torno de 34,6 milhões, representando uma variação de menos 2%. E como você acompanhar tudo isso baixando o relatório gerencial do fundo imobiliário, tá? Isso é muito bom. E o que mais que eu queria passar para vocês aqui a respeito, né? Aí, ó, tanto Tucuruvi quanto o Osasco, né? Que representou aí essas quedas, levando aí o fundo tendo uma performance boa, né, no acumulado, mas que poderia ser melhor, tá? O Via Shop aqui, ó, Via Verde, né? Via Verde Shopping, ele teve aqui no caso que ele tem uma boa participação aí, e no caso aqui, ó, em março de 2025, as vendas totais 100% do ativo somaram 42,8 milhões, no acumulado subindo 32% em relação ao mesmo período do ano anterior, tá? Então, o fundo está reportando aí, tá? Apesar de tanto do acumulado ter subido só 1% aí, o fundo vem performando bem, tá? Tá entregando valor ao acionista, como eu passei para vocês aqui a respeito, tá? Ao longo de 5 anos, e ele tem uma boa simetria de risco, né? Que esse preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1, e o valor justo dele é que se fosse cotado acima de R$ 109. Então, tem uma boa simetria de risco. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, mas sim, vale a pena ter uma pequena participação no DHSML em carteira, tá? Era mais isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aí embaixo quais dos fundos imobiliários do segmento de shopping centers você tem carteira ou pretende ter, tá?